a gente já estudou, a gente já viu, e agora a gente vai começar a tratar, nessa aula de hoje, da audiência de instrução e julgamento. Perfeito? Então, o tema que nos toca hoje é a audiência de instrução e julgamento. Pois bem, aqui a nossa régua, né, de comunicação dentro da estrutura do processo, para a gente sempre lembrar em que etapa que nós estamos. Fundamental que vocês tenham essa noção, né, saibam em que momento do processo nós estamos. Começa lá com a nossa petição inicial, né, a citação, audiência de conciliação, contestação, impugnação à contestação e, finalmente, o julgamento conforme estado do processo, que era a última etapa que nós estávamos. Lembrando que o julgamento do processo perpassa por 4 fases. Primeira fase é a extinção, segunda fase, julgamento antecipado, terceira fase, julgamento antecipado parcial de mérito, e a quarta fase, saneamento, onde se organiza o processo, preparando para esse momento que nós estamos aqui. E dentro do saneamento existem mais 4 fases, que a última delas é exatamente a designação, né, a marcação da data da audiência de instrução e julgamento. É claro que a gente vai aprender ainda no quarto bimestre, logo na sequência, que eu vou ter algumas incidências que podem ocorrer antes. Seria, por exemplo, se lá no saneamento for marcada uma prova pericial, eu primeiro vou ter que ter todo o trâmite da prova pericial para depois realizar-se a audiência de instrução e julgamento, ok? Mas isso a gente vai falar mais à frente. Como eu falei, a gente vai ver aqui a regra geral de um processo, porque perícia não é regra, perícia é exceção. São poucos os processos que exigem perícia. Por isso que na linha de comunicação aqui, eu vou direto para a audiência de instrução. Então ela fica ali posicionada, né, logo após o julgamento conforme o estado do processo. Antes da gente ver o trâmite dela, eu achei necessário destacar alguns aspectos com vocês. O primeiro deles é que a audiência, pessoal, ela é um ato processual complexo e é um ato processual também solene. Né? Por que complexo? Porque acontece muita coisa aqui. Vocês vão ver que várias situações acontecem dentro dessa audiência. E é um ato solene. Quando a gente fala de solene, solene de solenidade, em razão de todos os detalhes que vão acontecer nessa audiência, ordem das provas, chamamento das partes, é como se fosse um ritual, né? Como se fosse aí uma missa, como se fosse um culto, que tem lá sempre as mesmas etapas acontecendo. Né? Se você pegar a missa católica mesmo, você vai ter sempre o mesmo ritual, sempre o mesmo começo, meio e fim da cerimônia. A audiência é a mesma coisa, você também vai ter sempre o mesmo começo, né, sempre o mesmo fim, e sempre um meio ali com as mesmas coisas acontecendo. Tanto que, já adianto, toda a audiência de instrução, mesmo sendo de instrução, ela começa, primeiro ato dela é a tentativa de conciliação entre as partes. Ainda, por ser solene, o último ato sempre será as alegações finais das partes. As partes vão ter um tempo para falar oralmente, apresentar suas alegações finais, ok? Além disso, essa solenidade, ela também exige, não é que ela exige, ela orienta uma vestimenta adequada. Alguns podem até estranhar aí, né, nesse mundo moderno, todo cheio de liberdade, em que as pessoas muitas vezes estão confundindo aí liberdade com libertinagem. A gente não pode esquecer que a nossa profissão, ela é uma profissão essencialmente solene. Então, embora não esteja escrito em lugar algum, é ideal, né, que você vá com uma vestimenta social, nada aí de camiseta para o advogado ou para a advogada, né? Não quer dizer que tem que ser terno e gravata. Hoje em dia tá assim, também não está tão exigente assim, mas pelo menos ali uma camisa social, né? Uma camisa, né? Uma calça pode ser uma calça jeans, mas evitar não, né? Não se usa bermuda,
Nada de chegar de boné em sala de audiência, então cuidado com isso. Existem alguns juízes, alguns tribunais que chegam a exagerar. Tem tribunal que coloca obrigatoriedade de utilização de terno e gravata, né? Mas aí você tem que verificar isso lá no fórum, como é que é. É raro isso, tá? Normalmente é algum juiz ou outro ali que acaba até exagerando em alguns aspectos, tá? Mas assim, tem que ter uma roupa, tem que estar bem arrumadinho, perfeito? Nada de roupa, vestimenta informal. Quando se fala de tribunal, pior ainda, né? No tribunal, vocês podem ver na foto aí, ó, ele está utilizando uma beca. Normalmente, né, isso aqui certamente é uma sustentação oral. Então, na sustentação oral, aí sim o regimento do tribunal estabelece que deve estar utilizando beca, assim como o tribunal do júri. Existe a obrigatoriedade no tribunal do júri, que é um aspecto específico daquele ato, a utilização também de beca, ok? Então, cuidado aí. É claro que também tem alguns excessos, alguns juízes às vezes implicam com a questão do tamanho da saia, né? Parece piada, mas não. Eles chegam a colocar lá medidas, 2 dedos acima do joelho, 2 dedos abaixo do joelho, e também já é exagero. Há poucos dias tivemos um problema, uma advogada teve problema que ela foi para a audiência com roupa de academia. O juiz não deixou que ela participasse, foi o maior perereco, saiu na internet, tudo. Então, assim, eu sempre digo, evita, né? Vai bem arrumadinho, que nada disso vai estar acontecendo. Além de ser um ato solene, essa audiência, ela também hoje tem uma modernidade, que é a possibilidade de gravação dessa audiência como um todo. A gente vai ver isso ao final, eu coloquei aqui para que eu não me esquecesse de mencionar isso, porque é algo novo dentro da estrutura processual, eu poderia acabar me esquecendo. Então, vai ter algumas regras, né, no que diz respeito à gravação. Você vai poder gravar a sua audiência que você está participando, né? Eu vou falar isso ao final da aula de hoje. Vai ter um artigo da lei que vai nos estabelecer esse critério. Perfeito? Então, avançando na nossa aula, a gente tem ali, né, trouxe aqui para vocês, para quem nunca viu, fotos de algumas salas de audiência. Peguei na internet isso aqui. Então, normalmente, pessoal, isso aqui é o layout de uma sala de audiência. Aqui no Paraná, costuma ser invertido. Aqui no Paraná, essa pessoa que é o escrivão costuma estar aqui, deste lado, sendo reservada essa posição aqui para o Ministério Público. O Ministério Público costuma ficar desse lado aqui. Essa figura que está dando seu depoimento, se o escrivão está do lado de lá, ela também costuma estar do lado de cá. É comum, então, ficarem as partes aqui. Não existe regra, tá, para lado de autor e réu. Não existe lado. Muitas vezes, na maioria das vezes, né, o réu fica desse lado aqui e o autor aqui, mas não, assim, não tem nenhuma norma que estabeleça posição nessa sala, nenhuma sala de audiência. Aqui tem uma segunda imagem, ela é um layout um pouco mais limpo, né, para que vocês possam ver, e tá basicamente como eu falei. Aqui estaria o escrivão, nessa posição aqui, né, o escrivão ficaria aqui, e aqui o Ministério Público, para quando ele participa do processo. Aí eu fui separando imagens, peguei aqui uma imagem agora esquemática, né, daquele jeito que eu falei para vocês. Essas duas figuras, elas não costumam ficar assim, a gente não as tem aqui no processo civil, elas não ficam aqui. Tá? Aqui é uma figura mais de processo, que a gente observa o layout que eles estão falando de advogado de defesa, né? Então, talvez estejamos falando aí de uma audiência criminal, perfeito? Então, as pessoas ficam dispostas nessa posição, nesse layout. Por fim, só para constar aí, essa aqui é a mesma coisa, agora só o desenho esquemático e última imagem, e aqui eu coloquei para vocês a colocação ao réu, autor, e essa
os dois aqui estariam desse lado de cá, no Paraná. Não tem nada de obrigatoriedade de quem tem que ficar de qualquer lado. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês também, acabei me escapando, é isso aqui, ó. Nessa imagem que vai ficar bem visível. Nessa imagem fica bem visível, ó. Observem que a mesa do magistrado ela é uma mesa mais alta. A do promotor, mais alta que a mesa dos advogados, né? Isso aqui é uma questão interessante de se observar pelo seguinte, lá na Constituição Federal, ela vai estabelecer, não me lembro agora os artigos, acho que é o 129, o 133, vai estar por ali, diz lá que advogado ele é imprescindível à administração da justiça, e vai falar a mesma coisa também do Ministério Público, e todos estão em pé de igualdade. Esse é um aspecto importante destacar. Juiz, promotor e advogados, todos estão no mesmo nível, ok? Existe até algumas brigas que eu acho muito boba, muito desnecessária, mas as pessoas adoram fazer, que seria a necessidade das mesas estarem todas elas no mesmo nível, né, porque é todo mundo igual. Ok, acho que até não deixam de ter razão. Todavia, o layout das mesas do juiz ele é sempre um pouco mais alto, e a do promotor também. Mas isso é apenas uma questão, uma observação, uma ponderação que eu faço com vocês, né, lembrando que estão todos em pé de igualdade. É claro que há um efeito psicológico interessante dessas mesas serem uma mais alta, mesa mais alta, né, dá teoricamente mais poder para quem está falando, mas é apenas uma questão aí de linha, como eu vou dizer, de mais de tradição do meio jurídico, né? Os mais exagerados, mais exacerbados, falam que as mesas, inclusive, tinham que ser redondas, para não ter ponta, não ter nada disso, para ficar todo mundo em pé de igualdade. Eu não acho que seja tão necessário algumas polêmicas como essa que se instala hoje em dia, e o povo gosta muito de fazer polêmica, né? Não vejo essa necessidade, mas fica aí a observação para vocês que, embora as mesas possam ter um fator psicológico diferente, importante lembrar que todos estão em pé de igualdade. Ninguém é melhor que ninguém, né? Todos exercem um papel importante dentro da audiência. Agora, eu não posso negar que o juiz ele tem um poder diferenciado, ok? De qualquer maneira, todas as audiências elas são regidas por esse princípio que a gente vem falando todo bimestre sobre ele, que é o princípio da publicidade. Diz lá, o 368, a audiência será pública, ressalvadas exceções legais. Então, as audiências são públicas. Quem quiser chegar, sentar e assistir, pode ir lá no fórum, entrar e assistir. Às vezes você vai se deparar com a porta fechada, mas por conta do ar-condicionado, nada mais do que isso, né? Aí quando às vezes você entrar na sala de audiência, por certo, se você não é advogado, se você não é parte, o juiz vai lhe perguntar, né, quem é você? Mas não é para constranger, é até para saber quem são as pessoas que estão atuando ali, até por uma questão de segurança de todos, né? Saber quem é que está assistindo à audiência. E, enfim, todo mundo pode participar. A, a sala de audiência aqui no Brasil, ela não tem o mesmo layout das salas de audiência nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm o júri, é uma constante lá. O júri ele é utilizado inclusive para processos da área civil. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente só usa o júri para crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Lá eles têm uma prática maior. Então, você sempre tem uma plateia maior assistindo do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, de verdade, a sala de audiência nem deixa lugar reservado para as pessoas assistirem, né? Quando você chega lá, são cadeiras improvisadas via de regra. Sem contar, né? Tá gravando, mas vamos falar, fofoca é uma coisa que nunca faz bem, todavia, o mobiliário da nossa sala de audiência é um mobiliário muito pobre, muito estragado, né? Infelizmente podia ser melhor aí. Mas enfim, as audiências são públicas, todo mundo pode chegar lá, participar e assistir, desde que não seja o segredo de justiça. A gente já estudou o segredo de justiça, né? São 4 hipóteses: interesse jurídico geral, né? Interesse público ou social,
que versa sobre casamento, separação, as ações de família de um modo geral, em que constem dados protegidos pela período constitucional de intimidade, que seria lá sigilo bancário, sigilo de correspondência, e a nossa famosa arbitragem. Na segunda-feira dessa semana, eu vi uma matériazinha na internet, acho que na Globoplay, na Globo.com, aliás, que dizia lá que aquela menina que participou do Big Brother, a tal da Boca Rosa, estava sendo processado pelo Grupo Globo, né, estava sendo processado pela Globo, por conta que ela infringiu o contrato e a Globo quer que ela devolva R$ 500 mil. No caso, ela pediu o segredo de justiça do processo, né, porque dizendo lá que as mensagens de WhatsApp dela entre a empresa, os seus agentes e por aí afora, estariam sendo violadas, mas o juiz não concedeu o segredo de justiça para ela, entendeu que não se enquadrava em nenhuma das hipóteses. Eu particularmente também acho que não enquadrou, mas o juiz decidiu que não enquadra, então não concedeu a ela o segredo de justiça no processo. Então, quando for ter audiência, quem quiser entrar e assistir tem total liberdade. É claro que quando a gente fala que a audiência é pública, não quer dizer que a humanidade inteira vai poder assistir. Essa publicidade está restrita ao tamanho da sala. Então, às vezes, vamos pegar um paralelo, que é o tribunal do júri, que leva muita gente, né? O tribunal do júri, muitas pessoas ficam interessadas em participar. Como a gente teve aqui agora o caso do Sevilha, aqui em Maringá, que foi até deslocado para uma sala da Justiça do Trabalho. Lá tinha uma limitação de quantidade de pessoas. Então, muitas vezes, é até comum em processos em que há uma grande mobilização social, limitar o número de pessoas que vão assistir. Então, o fato de limitar a quantidade não está infringindo a publicidade, ok? Então, você pode sim, mas você pode estar sujeito à limitação do tamanho do local do espaço físico. Perfeito? Então, nesse sentido aí, importante saber que a audiência é um ato público. Avançando. Bom, como que funciona a audiência? Primeira coisa que vai ser feita na audiência é o apregoamento. Para quem não sabe o que é apregoamento, né, tá aqui, ó, sei o nome disso aqui não é microfone, não é microfone. Enfim, tá aqui esse equipamento para fazer o quê? Chamar as partes. Apregoar nada mais é do que chamar as partes para participar. Megafone é o nome daquilo ali. Megafone. Então, você chama as pessoas. Diz lá o 358. No dia e hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Então, apregoar é fazer a chamada, é ver se está todo mundo presente ali, né, e determinar o ingresso à sala de audiência. É claro que as testemunhas, elas não entram nesse momento, mas o escrivão, via de regra, vai lá fora perguntar se está todo mundo presente para poder dar início à atividade e convida todo mundo a entrar na sala de aula, na sala de audiência. Qual é o primeiro ato da audiência, né? O que acontece lá dentro? A primeira coisa que vai ser feita. Primeira coisa que o juiz vai fazer é o que eu já mencionei no começo dessa aula, é a tentativa de conciliação. Isso, então, qualquer audiência, pessoal, qualquer audiência, todas as oportunidades em que o juiz estiver em frente às partes, ele vai tentar conciliar. Mas já não teve a audiência de conciliação? Teve, mas nós vamos tentar de novo. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual dos conflitos, como a mediação ou arbitragem. Então, o artigo foi bem claro, bem específico, falou, olha, não importa o que aconteceu, estamos na frente do juiz, vamos tentar a conciliação. E a conciliação sempre é a melhor alternativa, né? Sempre resolve o problema de imediato, evita
maiores delongas. Como eu havia dito, cada um exerce um papel na audiência. Eu diria que na audiência de instrução o juiz tem o principal papel, né? Até porque ele exerce nesse momento o que a gente chama, né, de poder de polícia. Está lá no 360. O juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe. Então, qual é o papel do magistrado durante a audiência? O primeiro papel dele é manter a ordem e o decoro na audiência. Então, aquela brincadeira do martelinho que a gente vê muito em tribunal do júri, né? No processo civil, eu nunca vi juiz precisar bater martelo para acalmar as partes, mas às vezes, não raras vezes, as partes exageram, né, extrapolam. Os advogados também muitas vezes começam a se empolgar demais e o juiz às vezes tem que falar, ó, gente, vamos lá, vamos manter a calma, né, abaixa o tom, fala mais baixo. Isso pode acontecer sim. Então, é o papel dele. Ele tem que manter a ordem e o decoro no que está acontecendo ali, ok? Ele, magistrado, se perceber que o negócio está se está exagerando, está exagerado, a coisa está saindo do controle, ele pode inclusive ordenar que se retirem das salas que se comportarem de forma inconveniente. Então ele pode fazer isso, mesmo advogado. Se o advogado tiver, enfim, se comportando mal, ofendendo as pessoas, gritando, tudo isso aí pode levar ao juiz que determine que ele saia. E se não sair, se teimar, né, ele inclusive pode requisitar força policial para retirar as pessoas da sala de audiência. Okay? É uma situação muito constrangedora para todo mundo que está lá. Então, o juiz evita ao máximo, ele tenta conclamar as pessoas ao bom senso, mas, se infelizmente for necessário, ele pode requisitar força policial para poder acalmar os ânimos ali. E sempre no fórum tem. Policial militar sempre está por ali em razão das audiências criminais, está sempre levando e trazendo preso, então você sempre vai ter alguém por ali, embora eu acho, seja meu ponto de vista, eu acho que fórum tinha que ter mais policiamento, mais segurança lá. Via de regra, hoje você tem um segurança que fica lá na porta de giratório, né? Mas são seguranças patrimoniais, não tem mesmo poder que a polícia militar tem de atuação. Mas, enfim, esse é meu ponto de vista, né? E isso não interessa. O que vale para nós é a possibilidade, então, do juiz, caso necessário, requisitar a força policial. Qual é o problema? Se a polícia não estiver por perto, até ele chamar, já houve ali o espancamento ou coisa pior. Mas, enfim, tá aí, ele tem esse poder. Ainda, né, ele tem o dever de tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público, da Defensoria, qualquer pessoa que participe do processo. Então, o juiz, ele tem que respeitar as pessoas. Circula pela internet aí um vídeo em que, numa audiência trabalhista, um juiz distrata muito um empresário, né, fala para ele, grita com ele. Não sei como achar esse vídeo, devia ter trazido para vocês verem o que não pode acontecer, mas não me ocorreu isso. Tem aqui no Paraná, tem uma ocorrência muito triste lá em Cascavel, em que um juiz também da área do trabalho não permitiu que o réu, perdão, que o autor, o reclamante, a gente chama, participasse da audiência, porque ele estava de chinelo, havaiana. Estava de chinelo havaiana, o juiz não permitiu que ele participasse da audiência. Isso deu uma conversa na época, isso faz uns 10 anos mais ou menos, e aí para se retratar, nunca me esqueço disso, o juiz depois veio no jornal, trouxe ali o reclamante, ele pediu desculpa e deu de presente para ele um sapato. Pasmem vocês, busca na internet, você deve achar isso, sapato usado. Comprou um sapato novo para dar de presente para ele. Aqui para mim foi a morte em vida. Esse mesmo juiz, passado pouco tempo, ele deu voz de prisão a outro trabalhador, porque na hora de assinar o documento, olha o que aconteceu, na hora de assinar, o trabalhador botou a mão na mesa dele, juiz. Ao fato de ter tocado na mesa do juiz, foi o suficiente para ele dar voz de prisão
para a pessoa. É claro que a gente traz esses exemplos, que são exemplos absurdos, coisas que, graças a Deus, acontecem uma vez a cada 10 anos. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem, a gente que está aí estamos no dia a dia forense, temos que estar atento a isso para evitar exageros, né? Exagero a gente vê todo dia. Fora da função, teve aquele juiz no Rio que ofendeu lá os guardas municipais, então tem que se tomar muito cuidado com isso. E o pior, né, vamos tricotar mais uma vez, a sanção que o Poder Judiciário acaba impondo a quem não se comporta bem na área, acaba sendo a aposentadoria compulsória. Então ele aposenta com salário integral porque fez alguma coisa errada. Mas esse é o Brasil que a gente vive aí. Tomara a Deus que na geração de vocês isso possa mudar. Avançando, né, aqui também é dever do juiz registrar em ata, com exatidão, todos todos os requerimentos apresentados em audiência. Tá? O Douglas colocou um vídeo no YouTube aqui. Douglas, eu vou ver depois, não consigo parar para olhar esse vídeo agora. Finalzinho da aula, se der um tempo, a gente até dá uma olhada nele. Depois acessem aí, pessoal, e vejam isso, ok? Isso é um exemplo do que não pode acontecer. Mas obrigado aí, Douglas. Obrigado aí, Cassim. Então, qual é a atribuição do magistrado? Registrar em ata todos os requerimentos, registrar com exatidão do que pediu os requerimentos apresentados em audiência. Então, é obrigatório que escreva, porque muitas vezes, durante a audiência, acontecem algumas intercorrências que não são adequadas. Eu já tive algumas situações interessantes, né, uma delas foi no juizado, em que o juiz recusou ouvir algumas testemunhas que eu levei, eu exigi que colocasse isso em ato de audiência, né, o porquê que ele estava negando, e outra vez, a mais interessante foi aqui numa comarca próxima, não vou falar o nome para evitar problemas, mas uma juíza, meu cliente saiu da sala por 2 minutos, e nesses 2 minutos que ele saiu da sala, ela decretou a revelia do meu cliente. E aí que foi uma confusão, eu exigi que ela colocasse na ata o tempo, né, em que o cliente esteve fora da audiência. Aí ela perguntou por quê. Falei, porque eu vou denunciar a senhora na corregedoria, foi uma maior confusão, era um processo de muito dinheiro. Meu cliente, com aquela saída dele ali para buscar um negócio no carro, um documento no carro, com autorização do juiz dela, ela pôs fim ao processo, foi uma maior confusão. Aí eu ameacei denunciá-la, e depois acabou o advogado que havia ganho o processo, acabou me chamando, fizemos um acordo, né? Quando a gente voltar na aula presencial, posso até contar essa história com detalhes para vocês, para entender o que deve ser feito, né? Qual foi a minha postura? Não briguei, não discuti, só falei, excelência, escreva na ata de audiência tudo o que aconteceu aqui, é um direito meu. Hoje está melhor, hoje está mais fácil, porque hoje, como eu coloquei no comecinho da aula, a gente tem a gravação. Hoje, certas intercorrências ficam registradas pelo vídeo e pela imagem, que é muito melhor do que o papel. Mas fica aí, né, a orientação, ainda existe papel em direito, que são as atas de audiência. Ok? Então, vai registrar tudo o que aconteceu. Pergunta que você fez, ele não deixou você fazer, você vai exigir que conste lá nessa ata de audiência. Perfeito? Bom, a audiência, ela tem como eu disse, é um ato solene, ela vai ter uma ordem na produção das provas. Ela vai ter uma ordem para que essas provas aconteçam. Está lá no 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Então, a audiência, ela se destina à colheita da prova oral, porque a prova documental é documento, tá? Já está descrito, já está dito no nome o que é. A perícia é feita antes, como eu falei para vocês no começo dessa aula. Então, quando eu vou para a audiência, é basicamente para conversar, para que as partes possam falar, né? E quem é que fala primeiro na audiência? O 361, que é do novo código, ele trouxe essa palavra, preferencialmente. Então, hoje, essa ordem ela pode ser quebrada,
dependendo das circunstâncias da audiência, pode haver uma inversão nessas provas. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, acontece de não vir todas as testemunhas, faltar lá uma testemunha. Aí o juiz conversa com as partes e combinam de continuar o processo e ouvir essa testemunha na próxima audiência, invertendo um pouco a ordem dos depoimentos. Isso hoje é possível porque a lei estabelece uma ordem de preferência. No Código passado não tinha isso. Era uma ordem, era a mesma ordem, mas era uma ordem imposta. Então você tinha que seguir aquela ordem. Se violasse aquela ordem, caracterizava cerceamento de defesa e anulava todo o processo. Agora não. Agora é possível que nós quebremos essa ordem. Bom, qual é a ordem? Vamos ouvir por primeiro o perito, né? Todas essas provas que eu vou relacionar agora, a gente vai estudar com detalhes no próximo bimestre. Mas, para a gente já ir começando a assimilar e entender dentro da audiência como isso funciona, quem é o perito? O perito é uma pessoa de confiança do juiz. O perito é uma pessoa que o juiz nomeou para que ele faça, então, as provas periciais, para que ele faça a perícia, para que ele faça a vistoria, para que ele faça a avaliação. Esse é o papel do perito dentro do processo. É claro que o perito vai dar o documento por escrito, mas às vezes não, quase todas as vezes, eu diria se não 100%, mas 99% das vezes, a perícia ela vai trazer um linguajar que não é do nosso conhecimento enquanto advogado e não é do conhecimento do juiz. Então, às vezes, é necessário que esse perito venha esclarecer, né? Pega lá um médico, pegamos aí um odontólogo, engenheiro civil, né? Então, existem algumas palavras, alguma terminologia que as pessoas não conhecem, uma terminologia bem simples, que a gente, que vamos ver assim, que as pessoas não conhecem. Por exemplo, pé direito. Pé direito é um termo técnico. Pé direito é a medida do piso ao teto de uma construção, de uma sala. Né? Qual é o pé direito da sala, o pé direito da sua casa aí? Então, fala pé direito, às vezes o pessoal não sabe, né? Cadê o pé esquerdo? Então, esse é o papel do perito. Ele vai vir à audiência para esclarecer a terminologia que ele utilizou na documentação. Porque ele vai ter enviado antes da audiência o laudo por escrito. E na audiência ele vai desmistificar alguma terminologia, esclarecendo, deixando as partes mais instruídas do que aconteceu. Após a oitiva dos peritos, o juiz vai ouvir o assistente técnico do autor. Quem é o assistente técnico do autor? Ele seria, digamos assim, ele também é um perito, mas agora é um perito contratado pela parte. Então, esse perito aqui, ele é do juiz, né? Enquanto o assistente técnico, ele é particular, ele é contratado pela parte. Esse cara aqui, né, ele é imparcial. O perito, ele é imparcial. Já o assistente técnico, ele é parcial, ele está ali para proteger os interesses do autor. E vai colaborar nas perguntas, certamente, ali, nos esclarecimentos, certamente, realizados pelo perito. Ok? Depois da oitiva do assistente técnico do autor, é ouvido o assistente técnico do réu, para poder discutir ali, né, ainda a documentação, descaracterizando alguns aspectos da perícia que as partes não concordam. Perfeito? Então, Norton vai ouvir primeiro o perito e os assistentes técnicos. Depois de ouvir os peritos, vai para a segunda etapa, que é o depoimento pessoal do autor. Sempre vai ser primeiro o autor, gente. Sempre primeiro o autor. Primeiro o assistente técnico do autor, depois o depoimento técnico do autor, depoimento pessoal do autor. Nesse depoimento pessoal é a oportunidade que o juiz tem de ouvir da boca do autor o que está acontecendo no processo. Porque não raras vezes o advogado ele faz a defesa do autor, mas ele acaba carregando na tinta, né, exagerando algumas coisas, e não é bem assim. Muitas vezes, hoje, com as questões dessas petições de modelo,
o advogado acaba pegando o modelo de processo anterior, e onde tinha lá mais ofensas, né, do que de fato aconteceu. Na área de família, então, isso dá muito problema. Às vezes o autor fala, mas não foi isso que eu falei para o meu advogado. Então, o depoimento pessoal do autor é exatamente para isso, para esclarecer, para termos a versão do autor dentro desse processo. Depois de ouvir o autor, nós vamos ouvir o réu. E aqui, dois aspectos interessantes. Primeiro aspecto, enquanto o autor fala, depõe, o réu estará fora da sala. Depois que o autor falar, quando o réu estiver falando, não há problema que o autor permaneça. Mas o réu não pode ouvir o depoimento do autor sob pena dele mudar a sua versão dos fatos. E aí perderia o sentido do depoimento pessoal. E o segundo aspecto, os advogados não podem interferir. Então, o autor e o réu não podem pedir a opinião do advogado naquele momento. O advogado tem que ficar em silêncio. Então, é um aspecto interessante desse depoimento aqui. Como eu disse, nós vamos aprofundar isso no quarto bimestre, mas desde já é importante ir assimilando esses aspectos. Pois bem, mais uma vez, peritos, depoimentos pessoais. Na sequência, nós vamos ouvir as testemunhas do autor. Sempre primeiro o autor. Depois de ouvir todas as testemunhas do autor, nós vamos para as testemunhas do réu. E com isso, a audiência vai se encerrar. Na verdade, teria aqui um outro item que eu não me lembro de ter colocado, então não vai estar aí, que são as alegações finais. Então, depois que o juiz ouve a testemunha do réu, ele vai abrir a palavra, a etapa para as alegações finais, que é quando as partes vão poder destacar os principais aspectos do processo. Perfeito? Então, essa é a ordem do que vai acontecer dentro de uma audiência. Como eu disse, é uma ordem preferencial. Não, o juiz não está obrigado, ou melhor, não é que ele não esteja obrigado. Ele vai procurar seguir essa ordem aí de forma a permitir que tenha um bom andamento a nossa audiência. Como eu já havia destacado, enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados, nem o Ministério Público, intervir ou apartear, né, sem a licença do juiz. Então, o juiz é que coordena aquilo ali. Então, enquanto estiver ali o advogado para falar, ele tem que pedir licença. Até por uma questão de educação, né? Mas, enfim, a lei foi muito clara em exigir que o advogado e o mesmo Ministério Público tem que pedir licença para falar, porque quem está coordenando essa audiência é o magistrado, então nada mais justo do que seja ele que diga se pode ou se não pode. Avançando, essas audiências elas vão poder ser adiadas, então pode haver intercorrências que exijam o adiamento dessa audiência, não há nenhum problema nisso, que isso possa vir a acontecer. Quando a gente fala de adiamento da audiência, nós vamos ver como que isso pode acontecer. A primeira hipótese, convenção das partes. Então, as partes, elas decidem, por algum motivo, que a audiência deverá ser adiada. Normalmente, para se tentar acordo, né? Na busca de uma tentativa de acordo, às vezes as partes pedem para adiar a audiência para uma outra data. É comum acontecer isso, bem comum acontecer. Ok? As partes então decidem, de comum acordo, os dois, autor e réu, pedem, o juiz certamente vai ter que acatar. Não tem como ele não aceitar esse pedido das partes. Se as partes pedirem, certamente a audiência será adiada. Não tem por que não ser. Segundo motivo, né, segunda hipótese, é quando justificadamente, né, houver a necessidade, então, de uma nova data. Eu, há poucos dias, tive que pedir o adiamento de uma audiência porque ela foi marcada para o dia 13 de agosto.
Me lembro bem porque era o aniversário do meu irmão. Eu tinha 2 audiências para a mesma data. Aí, quando foi marcada a segunda, eu peticionei no processo, informando ao juiz que naquela data eu já tinha uma audiência anterior, né? Fiz a petição eletrônica, fiz um print ali do sistema que mostrava que a outra audiência tinha sido agendada primeiro, em outra cidade, claro, não era o mesmo juiz, senão ele saberia, em outra cidade, e aí então, em outra comarca, e aí ele adiou a audiência, mesmo que o autor dizendo que não concordava, porque ele dizia que, como as audiências eram virtuais, que poderiam ser feitas simultaneamente. Então, aí não, o juiz acabou acatando o meu pedido. Né? Essa justificativa, né, o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência. Se não for até o começo da audiência, o juiz procederá à instrução. Então, tem que justificar o porquê que você quer o adiamento, e se você não adiar, não pediu adiamento a tempo, a instrução vai acontecer, mesmo sem a sua participação. Ok? Terceira hipótese é quando você tem lá atraso justificado. Então, se a audiência, por atraso justificado, seu início por tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Então, se uma audiência de instrução atrasar mais do que meia hora, pela lei, você pode levantar e ir embora. Então, recomenda-se ao advogado que ele vá até o cartório, até o cartório do fórum, ali o cartório da vara, peça uma certidão, né, para certificar que a audiência está atrasada e pode ir embora. É claro, pessoal, que aqui entra uma coisa chamada bom senso, né? Eu acho que a principal regra do direito é essa. Todo mundo deveria ter essa expressão como função primordial na carreira jurídica. Bom senso. Eu não diria que você deve catar sua pasta e ir embora. Eu recomendaria que você conversasse, né, pedisse para alguém perguntar para o juiz se vai demorar muito, se ele vai fazer a audiência, porque o que acontece? Às vezes, mesmo atrasando meia hora, o juiz ainda vai fazer a tua audiência. E detalhe, o atraso é uma coisa comum em audiência. Por que é comum? Às vezes um depoimento demora mais do que o esperado, né? Às vezes a tentativa de conciliação demora mais do que o esperado. Então, atrasar uma audiência não é coisa de outro mundo. Então, quando você vai para uma audiência, eu sempre digo, separe o dia para isso. Você não vai conseguir fazer outra coisa que não seja a audiência. Então, dificilmente você vê um advogado vir nas costas e simplesmente indo embora. Ele vai primeiro conversar para entender, ver o que está acontecendo, para daí sim, né, se o juiz falar, realmente não vai acontecer, aí você vai embora, vai para casa, vai de boa. Então não é porque está na lei que você vai sair brigando com todo mundo. Vai com calma, usa bom senso, conversa, porque às vezes essa audiência só vai acontecer daqui a 3, 4, 5 meses. Então, cuidado com isso, perfeito? A lei está aí, né, a gente pode exigir o seu cumprimento, mas eu sempre digo, mais uma vez, bom senso em tudo. De qualquer maneira, se essa audiência for adiada, por óbvio, vai ter que ser designada uma nova data, ok? As partes terão que ser intimadas para essa nova data. A lei fala, se você for ao Código de Processo Civil, que essa intimação vai acontecer tanto para o adiamento quanto para a antecipação de uma audiência. Uma audiência pode ser antecipada? Pode, é mais raro disso acontecer. Minha esposa teve um processo agora há poucos dias, que ela pediu antecipação de uma audiência, porque a autora da ação era gestante. E a audiência foi marcada ali para logo na semana do parto, digamos assim. Aí pediu-se a antecipação da audiência para que fosse ouvida antes do nascimento do bebê. Né? Acabou que o juiz acabou antecipando, mas depois, no dia, não houve uma intimação, a audiência terminou depois tendo que ser adiada para depois do nascimento desse bebê. Né? Foi uma outra circunstância, mas
porque eu estou explicando o que é importante sabermos, que se houver uma antecipação, é possível solicitar isso ao juiz, e sempre caberá ao juiz decidir se antecipa ou não. É mais fácil adiar do que antecipar, tá? Já vou colocando para vocês isso. Por óbvio, né, se por acaso houver aí quem der causa ao adiamento, responderá pelas custas processuais que foram acrescidas. Nem é tão caro assim, nem são tantas custas que vai haver necessidade, até porque se for designada a audiência, vai estar todo mundo ali. As partes vão estar, os advogados vão estar, as testemunhas estarão. Então, não vai ter maiores despesas. Se eventualmente houver alguma despesa, o culpado aí pelo adiamento é quem vai arcar com essas despesas. Ok? Fora isso, né, não haverá nenhum tipo de dano processual. Avançando. Isso aqui é muito importante, tá? O juiz poderá dispensar a produção de provas requerida pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Então, se o advogado da parte não estiver lá, o juiz pode não ouvir, por exemplo, né, o réu não veio. O juiz pode não ouvir as testemunhas do réu. Isso é uma prerrogativa dele, ok? Então, faltando o advogado, se perderia a possibilidade da produção de provas. Existem autores que falam, se não me engano, o professor Eupídio Donizete, se não me engano, fala que só não será produzida a prova se o advogado e a parte não estiver presente. Mas esse é o entendimento do autor, ok? A lei mesmo, ela fala que se o advogado não estiver presente, teoricamente perdeu-se o direito àquela prova. O que não quer dizer que o juiz não possa ouvir. Se ele quiser ouvir todo mundo, todas as testemunhas, ele pode ouvir. A produção de prova é prerrogativa dele, magistrado. Mas fica aí o alerta, né, o advogado não pode faltar a essa audiência. O 365 traz aí um princípio para nós, que é o princípio da unicidade. Olha o que ele diz. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na audiência, na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Então, a audiência é uma audiência só, mas ela pode ser feita em vários momentos. Então, então vamos imaginar lá que veio o perito e todas as testemunhas do autor, mas não vieram as testemunhas do réu. O juiz pode ouvir todas as do autor, parar a audiência, marcar uma outra data para ouvir as testemunhas do réu. Por que ele fala que ela é una e contínua? Porque, pessoal, mesmo que seja feita em duas oportunidades, o réu não vai poder mudar as suas testemunhas. As suas testemunhas devem estar ali para a primeira audiência. Então, quando a gente pode ter audiências de instrução em vários momentos, mas será a mesma audiência, será a continuidade da mesma audiência, ok? Porque isso aí fixa as provas que vão ser produzidas, delimita as provas que serão produzidas, perfeito? Diante da impossibilidade de realização de instrução do debate do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível em pauta preferencial. Então, se houver alguma intercorrência, vai ser marcado o mais breve possível essa continuidade desta audiência. Ok? Então, sempre respeitando a pauta de agendas do fórum. Encerrados os debates, ou as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência no prazo de 30 dias. Veja, eu vi até hoje, em 22 anos de advocacia, eu por 2 vezes vi juiz proferindo sentença em audiência. 2 vezes só, porque audiência, pessoal, é uma coisa cansativa, demorada, o estresse é muito grande. Então é natural que chegou nesse momento ali, o juiz acabe dando sua sentença em gabinete. Todavia, esse prazo de 30 dias aqui, ele é uma
formalidade. Como eu frisei bem, novamente na aula passada, para o juiz não há preclusão. Então, se demorar mais de 30 dias, vai ter problema? Não, não vai ter problema nenhum. Ele pode demorar 2, 3 meses para dar uma sentença, ou até mais. Já vi sentença demorar mais de ano para sair. Claro que ele vai justificar pelo excesso de trabalho que ele está tendo. Ele tem lá 3, 4, 5 mil processos para gerenciar. Hoje, a gente tem aí a ordem de conclusão, conforme os processos vão sendo concluídos, para o juiz vai ficando lá numa fila, que é o sistema eletrônico que permite esse controle, ok? Mesmo assim, às vezes uma sentença pode demorar aí bem mais do que 30 dias. Aqui é a ata, que vai ser feita, o servidor, o escrivão, lavrará sob ditado do juiz termo que conterá o resumo, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como por extensos despachos, decisões e sentenças se proferida no ato. Então, vai ser feita uma ata do que aconteceu ali naquela audiência. Hoje, lembrando que ela pode ser gravada, mas ainda assim, ela pode ser escrita. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricará as folhas que serão encadernadas em volume próprio. Então, todas essas atas, elas vão ficando arquivadas ali. E se houver a gravação, essa gravação, por óbvio, também fica arquivada lá no processo, a gente pode ter acesso. Os subscreverão, assinarão o termo juiz, os advogados, Ministério Público, chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver a disposição cuja prática os advogados não tenham poderes. Então, as partes não precisam assinar. Só os advogados assinando já é suficiente. Mas, ainda assim, a tradição já jurídica acaba colhendo também a assinatura das partes, mas não é obrigatório. Afinal de contas, o advogado, ele representa a parte, ele tem procuração, então não precisa da parte estar assinando. Embora seja costume que ela assine também, não há nenhuma obrigação legal de que isso ocorra. Ok? Se por acaso não, essa ata de audiência, como ela é feita no papel, feita em papel, ela será depois escaneada e colocada dentro do processo eletrônico, ok? Terminando, tratando-se autos eletrônicos, observará o disposto de legislação específica no nome do tribunal. Existe uma coisa chamada código de normas, que existe aí, todos os tribunais têm. E o código de normas, ele dá para nós certinho qual é o passo a passo de uma gravação eletrônica que tem que ser feita, como vai ficar no sistema, questão de sigilo, Resumido, ela vai ter uma câmera ali com áudio e vídeo gravando o que vai estar acontecendo. É isso que o advogado tem que estar atento, sabendo o que vai estar acontecendo. E aqui aquilo que eu falei no começo da aula. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso às partes e os órgãos do Poder Judiciário, observando a legislação específica. Então, ela vai ser gravada. E também, olha só, poderá ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Então, eu posso, enquanto advogado, gravar a minha audiência lá com o meu celular, com a minha webcam. É claro que essa gravação tem que tomar muito cuidado com sigilo, não pode ser utilizada, não pode ser colocada em YouTube, nada disso. Então, e você não precisa sequer da autorização do juiz, basta ligar e usar. Okay? Se você for fazer isso, não se surpreenda, não é um ato costumeiro, advogado fazer isso. Certamente o juiz, no começo, vai criar algum embaraço, se já está gravando pelo meio oficial, por que o advogado também ia querer gravar? Mas é uma prerrogativa do advogado ter, não só do advogado, das partes também, em ter essa gravação consigo. Ok? Então, pessoal, basicamente, isso é uma audiência, instrução e julgamento. Ok? A Amanda fez uma pergunta aqui, apenas prova oral? Basicamente, Amanda, na audiência é para discutir, sim, prova oral. É o que a testemunha está falando, é o que o perito está falando, é o que as partes estão falando. Se porventura
for trazido algum documento para essa audiência, o juiz dará prazo para o advogado falar sobre o documento. Então, apresenta lá uma folha, né, de documento. Doutor, o senhor pode analisar e se manifestar sobre esse documento, sobre esse recibo agora. Então, lá um tempo o advogado analisa, né, e é feito ali na ata depois as conclusões do advogado. Se for documento com muito complexo, o juiz normalmente dá prazo de 10 dias, 5 dias, para a parte se manifestar sobre os documentos. Então, basicamente, Amanda, realmente a audiência ela se destina às provas orais. Basicamente, ali você vai resolvendo as provas orais. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então, do tema separado por enquanto, seria a audiência. Vou agora também corrigir alguns questionários que a gente já veio fazendo, ok? Antes da audiência tem que estar especificadas as provas que serão utilizadas. Sim, Amanda, as provas foram especificadas lá no nosso saneamento. Lá no saneamento é que foi decidido essa questão. Se vocês se lembram, no saneamento, inclusive, se o juiz marcar a audiência de saneamento, o advogado tem que trazer o nome das testemunhas para essa audiência de saneamento. Se o juiz fizer o saneamento em gabinete, ele vai marcar um prazo para as partes entregar o nome das testemunhas, com um prazo de até 15 dias para essa entrega. Se for perícia, o juiz vai sanear o processo, dizer da necessidade da perícia, vai designar o perito e ele dali para frente vai acontecer a perícia para daí ser marcada a data da audiência de instrução. Ok, Amanda? Resolvido? Beleza, pessoal? Mais alguma coisa específica sobre a audiência ou sobre assuntos passados? E não havendo, eu vou continuar. Ok? Bom, eu vou continuar. Se surgir alguma dúvida também aí, por favor, me interrompa, manda no chat que a gente responde. Continuando, a gente teve aqui essa questão que a gente foi trabalhada lá nosso formulário. Perfeito? Então, vamos ler a pergunta. A sociedade, palavras cruzadas limitada, ajuizou a ação de responsabilidade civil em face de Helena. Requereu o benefício da gratuidade da justiça na petição inicial. O juiz deferiu o requerimento de gratuidade e ordenou a citação da ré. Como a autora não juntou qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência econômica, a ré pretende atacar o benefício. Com base na situação apresentada, a ação administrativa correta. Letra A. O instrumento processual adequado para atacar a decisão judicial é o incidente da impugnação ao benefício da gratuidade que será processado em autos apartados. Isso aqui a gente sabe que está errado. Por que está errado? Eu vou criticar, eu vou atacar a gratuidade da justiça lá na minha contestação. Então, tem lá um dos itens da contestação exatamente falar da gratuidade da justiça. Então, está errada a letra A porque ela fala que é separado, que é um incidente separado, apartado, separado. A ré alega, na contestação, que não estão presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça. Bom, aqui tem que ter um conhecimento, além da contestação, o que a gente já tinha estudado. Quando se trata de pessoa jurídica, pessoal, quando se trata de pessoa jurídica, a pessoa jurídica ela é obrigada a comprovar documentalmente a sua hipossuficiência. Então, ela tem que trazer documentos para isso. E olha aqui, ó, a própria questão informava para nós que a autora não juntou o documento. Então, me parece que a letra B é a correta, porque ela não estão presentes os requisitos para o deferimento. Quando se trata de pessoa física, a gratuidade ela pressupõe-se, não precisa de documento. Quando é pessoa jurídica, essa documentação ela é obrigatória, ok? Em tese, pelo menos, ela é obrigatória. Vamos ver as demais. A ré alegará na contestação que o benefício deve ser indeferido, mas terá que apresentar documentos comprobatórios, pois a lei presume verdadeira alegação de hipossuficiência deduzida. Isso aqui seria se fosse pessoa física, mas como é pessoa jurídica, a letra C está errada,
porque a lei exige essa documentação. C. O instrumento processual previsto para atacar a decisão judicial de deferimento é o agravo de instrumento. Não, não é necessário o agravo de instrumento, porque a gente ataca o benefício da justiça gratuita por meio da contestação. Então, aqui, a alternativa que a gente tinha que ter marcado era a letra B, né, B de bola lá no nosso formulário. Ok? Alguma dúvida, alguma coisa? Ainda sobre contestação, segundo exercício, Tancredo ajuizou equivocadamente, em abril de 17, demanda reivindicatória em face de Gilberto, caseiro do sítio Campos Verdes, porque Gilberto parecia ostentar a condição de proprietário. Então aqui, né, o Tancredo é o autor e processou, né, o caseiro da Campos Verdes, porque o caseiro parecia ser o dono. Veja, se está me dizendo que é caseiro, é porque não é o dono, né? Dono é uma coisa, caseiro é outra coisa. Diante do fato narrado, assinar a alternativa correta. Vamos ver qual é a alternativa. Gilberto deverá realizar nomeação à autoria no prazo da contestação? A gente não viu nada disso aqui quando falava de contestação. Isso aqui não foi nem tratado por nós. Isso aqui não tem nenhum nexo. Ok? Gilberto poderá alegar ilegitimidade de causa na contestação, indicando aquele que considera proprietário? Vejam, essa resposta me parece a correta. Vamos lá, vamos lembrar novamente. Quando é processado pessoa que não é o verdadeiro réu, ele tem a obrigação de indicar o verdadeiro réu. Lembram disso? Inclusive, se ele não alegar, não informar o réu verdadeiro, ele inclusive pode responder por perdas e danos. Vocês ficaram muito bravos quando eu expliquei isso para vocês. Pô, mas tem que dedar o outro? É, tem que dedar o outro. Se não fizer isso, você poderá responder por perdas e danos. Ok? Então, me parece que a B é adequada. Uma letra C. Faz tanto tempo que eu fiz essas questões que eu tenho que ler mesmo, pessoal. Letra C. Trata-se de vício sanável, podendo o magistrado corrigir o polo passivo de ofício, substituindo Gilberto na relação processual, ainda que este não tenha indicado alguém. Pessoal, jamais. Juiz nunca pode corrigir o polo passivo da demanda, né? Não é ele de ofício que vai fazer isso. Ele tem que esperar que a parte alegue. De ofício ele não pode fazer, porque quem escolhe as partes é o autor que escolhe contra quem ele vai processar. Então, de ofício, o juiz não poderá nunca alterar um polo passivo. Então, essa aqui está absolutamente errada por conta desse aspecto aqui. D. Gilberto poderá fazer o chamamento ao processo do seu patrão a quem está subordinado. Chamamento ao processo é para fiador e devedores solidários. O caseiro não é devedor solidário do patrão. Já pensou se o empregado fosse devedor solidário de patrão? Coitado do empregado, estava lascado. Então, aqui, a alternativa correta é a letra B, né, para alegar a legitimidade e indicar quem é o verdadeiro proprietário das terras. Mais uma. Lucas foi citado para apresentar defesa em ação de indenização por danos materiais, razão de acidente de veículo. Contudo, o proprietário e condutor do veículo que causou o acidente era Cláudio, seu primo, com quem Lucas havia pego uma carona. Em contestação deverá. Então aqui é a mesma coisa, tá igualzinho a situação anterior. Foi processado o carona e não o motorista do carro no acidente. Então vamos dizer, lá no acidente, os dois foram arremessados para fora e processaram o carona e não o proprietário. O que vai ter que acontecer aqui? Vamos olhar, porque eu não me lembro. Letra A, requerer alteração do sujeito passivo, indicando Cláudio como réu. Me parece que de cara, essa aqui se enquadra no que a gente acabou de estudar. Então, se processou a pessoa que não era, processou o carona, quando o certo é o condutor do veículo, se enquadra na letra A. Vamos ver aqui na letra B. Requerer que Cláudio seja admitido na condição de assistente litisconsorcial. Errado, né? O assistente é ele quem pede. A assistência, ela é voluntária, ela não é provocada. Então, não é o réu que vai pedir para que o outro venha participar.
Denunciar a lide? Também não é o caso de denunciação da lide. Por quê? Denunciação da lide é quando você traz o corresponsável, o codevedor, pessoa que também é responsável pelo dano. Aqui no caso, o carona não é responsável, então ele não tem que denunciar ninguém a lide porque ele não vai arcar com o prejuízo. Requerer o chamamento ao processo? É aquilo que eu acabei de falar, fiador ou devedor solidário. O carona não é devedor solidário do motorista. Então, a alternativa correta mesmo é a letra A. Penúltima. Alcebiades ajuizou demanda de obrigação de fazer pelo procedimento comum ordinário com base em cláusula contratual, no foro da comarca de Petrópolis. Isso aqui, se a questão dessa informação ela pode ser importante, vamos grifar aqui. Citada para integrar a relação processual, a ré Benedita lembrou de ter ajustado contratualmente que o foro para tratar judicialmente de qualquer desavença seria Niterói, e comunicou o fato ao seu advogado. Isso aqui já está sinalizando para uma incompetência. Sobre o procedimento ser adotado pela defesa, segundo o caso narrado, está na alternativa afirmativa correta. A defesa poderá alegar incompetência de foro antes da audiência de conciliação? Me parece que essa aqui é adequada, né? Você pode alegar a incompetência na contestação ou antes da audiência de conciliação. A defesa poderá alegar incompetência a qualquer tempo? O que está errado aqui é o qualquer tempo. Como se trata de competência relativa, se não for alegada na contestação, nunca mais poderá ser alegada. Por isso não é a qualquer tempo. Letra C. A defesa só poderá alegar incompetência de foro como preliminar de contestação, considerando tratar de competência absoluta sob pena de preclusão? Pessoal, acabamos de falar, isso aqui não é absoluto, isso aqui é relativo. Competência absoluta é matéria ou hierarquia. Então, o erro é que ela fala que é absoluta. D. A defesa tem o ônus de apresentar exceção de incompetência e petição separada no prazo da resposta? Não é petição separada, é no texto da própria contestação. Então, me parece não, a letra A é a letra que tem que ser assinalada aí com absoluta certeza. Ok? Por fim, a última. A contestação se subordina ao chamado princípio da eventualidade ou da concentração, segundo o qual toda a matéria defensiva deve ser exposta no momento oportuno, ainda que haja contradição entre uma e outra defesa. Vejamos um exemplo de defesa. Não devo porque não há contrato. Então ele está afirmando, não tem contrato nenhum. Ainda na contestação, embora, se Vossa Excelência entender que há contrato, né, então se há contrato, o contrato é nulo. Se Vossa Excelência entender, né, se há contrato e não estiver nulo, eu já paguei a dívida. Se a dívida não estiver paga, ocorreu a prescrição. Se não ocorreu a prescrição, foi perdoada a dívida. Em suma, numa única contestação pode ser apresentada todas essas argumentações. Pessoal, essa questão eu fiz questão de colocar para vocês, né? Ficou redundante essa pergunta, eu fiz questão de colocar para vocês, porque isso aqui, embora pareça absurdo, é verdadeiro. Mas como? Eu estou alegando que não tem contrato. Se não tem contrato, estou dizendo que eu já efetuei o pagamento? É isso mesmo, pessoal. Infelizmente ou felizmente, na contestação, você tem que apresentar toda a matéria de defesa. E prestem atenção, mesmo que seja matéria contraditória, você tem a obrigação de colocar ali na contestação isso, ok? Então, parece absurdo isso aqui, mas não é. Então, essa aqui ela é verdadeira. Perfeito? Então, meus queridos, basicamente foi isso que eu separei para nós tratarmos hoje, né? E aí pergunto se tem alguma dúvida ou questionamento, alguma coisa que eu possa ajudá-los, se não, autorizo vocês né? Ficam dispensados para ir fazer lá o nosso formulário, ok? Alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade aí para se